Olá, minha querida! Olá, meu querido! Tânia Sagioro por aqui, dando continuidade à série de vídeos em que eu trago as minhas percepções, meus sentimentos, os meus aprendizados, tudo que eu adquiri no evento maravilhoso que eu tive a gratidão de participar, Alma Talks 2025, em que tivemos 3 lendas brasileiras no mesmo palco, na mesma tarde do dia 1º de novembro de 2025. Já falei sobre a minha percepção da palestra incrível de Rossandro Klinge, já falei a respeito da minha percepção da palestra do querido professor Mário Sérgio Cortella, mas agora, neste vídeo, trago ela, a esplendorosa, a maravilhosa, aquela que me inspira, aquela que tem a voz ainda por cima de veludo, filósofa, escritora, professora da Nova Acrópole, enfim, aquela que tem meu coração, Lúcia Helena Galvão. Ai, meu Deus! Tive meu momento tiete, consegui olhar nos olhinhos amorosos de Lúcia Helena Galvão. Estou impactadíssima pela palestra que ela teve, que ela nos passou. Ela que falou sobre equilíbrio emocional e filosofia e que deu um show, gente. Eu sou suspeita para falar, eu tô assim transbordando de alegria por ter a oportunidade de respirar o ar de Lucilena Galvão. Ela assinou meu livro. Estou em estado de loucura ensandecida por ter estado com ela nesse evento maravilhoso e quero trazer aqui as minhas percepções. Anotei um monte de coisa, fiquei hipnotizada pelas palavras dela, até porque elas têm muito a ver com o meu momento pessoal. Então, para mim, a palestra dela foi realmente o ponto alto da noite, porque vou parar de me alongar aqui, trazer o que a Lúcia Helena falou. Ela começou trazendo a informação e a percepção, nos conduzindo a uma autorreflexão, autoobservação de como, quando estamos instáveis emocionalmente, quando estamos sobrecarregados de emoções negativas, raiva, tristeza, angústia, cólera, como ela mesma cita durante a palestra, o quanto a nossa razão ela fica diminuída, como sendo uma gangorra emocional. Quanto mais aflorada estão as minhas emoções, menos razão eu tenho. E ela traz até uma frase de um filósofo que fala: coragem é manter o domínio da razão em situações limite. E ela, ao longo da sua palestra, ela nos encoraja, ela nos desafia a termos a coragem de querermos nos melhorar como seres humanos através desse cuidado, desse olhar, dessa necessidade de autorregulação emocional, de autodomínio próprio. E ela vai nos conduzindo, trazendo uma história que eu já amei logo no começo, que é a história de um grande sábio zen, que também era conhecedor e muito praticante de artes marciais, e ele foi desafiado por um jovem que queria mostrar para todo mundo que era melhor do que o sábio, logicamente. Só que, antes desse desafio em si, o jovem ficou atrás do sábio, provocando, causando na cabeça do sábio, falando, criticando, zombando, tentando de várias formas desestabilizar emocionalmente esse sábio, para que no momento da luta, no momento do combate da arte marcial, ele perdesse o combate. Só que a questão é que esse sábio, como sábio, continuou pleno, totalmente seguro das suas próprias emoções, autorregulado emocionalmente. E dessa forma, por mais que este pequeno gafanhoto tentasse tirar a paz de espírito do sábio, o sábio continuou pleno em suas atividades, até o momento que o jovem se irritou muito, ficou muito inconformado, não acreditou que não conseguiu tirar o sábio do sério e acabou indo embora com muita raiva. E aqueles discípulos do sábio foram falar para ele: como que você conseguiu? Tudo que ele te azucrinou, te apurrinhou,
e você se manteve pleno. E o sábio aproveitou aquele momento maravilhoso para dar uma lição aos seus aprendizes e disse o seguinte: quando uma pessoa vem nos entregar um presente que eu não quero receber, eu simplesmente não recebo. E aí o que acontece é que aquele que veio me trazer o presente precisa ir embora levando o presente de volta. Então, se eu não aceito aquilo que o outro me traz, fica com ele. E a Lucilena trouxe esse convite. Já pensou como seria a nossa vida se nós conseguíssemos simplesmente diante de uma provocação, de aquele dedinho na ferida, se a gente simplesmente chegasse com toda a classe do ser humano e falasse: não, obrigada, eu não vou pegar isso para mim, eu vou me manter aqui na minha plenitude, na minha paz na alma, como o Cortella falou várias vezes na palestra deles. Se a gente conseguisse se manter no controle, né? Eu não gosto muito dessa palavra controle das emoções, mas se a gente conseguisse se manter autorregulado emocionalmente diante das dificuldades, das situações, dos desafios que a vida nos oferece. Ela propõe com essa palestra que a gente aumente o nosso repertório de resposta para a vida, que ela fala que é justamente isso que é a sabedoria, é a gente ter esse repertório de resposta. A vida, aquilo que a vida nos apresenta, aquilo que o outro nos apresenta, aquelas situações que acontecem, nós não temos controle nenhum sobre isso, certo? A gente não tem controle de nada, na verdade. É aquela clássica história. Não dá pra gente evitar que chova, mas diante da chuva, como eu vou agir? Isso é uma maturidade emocional que precisamos desenvolver. E atualmente, a gente vive muito ainda, né, fazendo um parênteses aqui, uma reflexão interna, até por outros estudos que eu faço, a gente ainda vive muito, embora já estejamos no ano 2025 da era cristã, a gente ainda vive muito na era mosaica, a gente ainda tá muito no deu levou, no olho por olho, no dente por dente, e emocionalmente a gente se percebe muito assim, né? Não sei se eu tô falando mais aqui sobre mim do que você que está assistindo esse vídeo, provavelmente sim. Mas a questão é que, de maneira geral, o ser humano ainda continua muito vivendo daquela forma. Fulano não me deu bom dia? E nunca mais eu olho na cara do fulano, nunca mais eu vou dar bom dia para ele. E a gente não percebe que as minhas atitudes, elas representam quem eu sou. As atitudes do outro representam quem o outro é. E a proposta da Lucilena com essa palestra é que a gente se empenhe na construção do meu melhoramento, do ser humano que eu quero ser, do ser humano que você quer ser. E isso tem muita relação com a minha busca pessoal e tem também relação com uma palestra que eu tive também a gratidão de assistir na Virada Zen, que foi, acredito, no final de outubro, que era do Instituto HeartMath, que falava a respeito da inteligência do coração, falava dessa comunicação entre cérebro e coração, as informações que são passadas do cérebro para o coração. Isso é um assunto para um outro vídeo que eu posso trazer aqui a respeito de aprendizados, mas que trazia também, reforçava esse conceito do como nossas respostas são condicionadas, o quanto nós todos, como seres humanos, queremos ser livres, mas nós não somos, porque o nosso emocional nos escraviza. E é uma busca que eu tenho já há algum tempo de procurar ser uma pessoa independente emocionalmente. E o que eu quero dizer com esse termo independente emocionalmente? Eu quero dizer assim, que independente do que aconteça, do que a vida me apresente, que eu tenha isso que a Lucilena trouxe nessa frase, que eu tenha esse repertório da sabedoria, para que eu tenha uma resposta apropriada. Isso é o que eu considero como sendo a independência emocional. Apesar de qualquer coisa que o outro me traga, que a vida me traga, os desafios que se apresentem, que lógico, eu vou continuar sentindo a emoção, porque eu sou um ser humano, mas que eu sinta a emoção, mas que eu possa responder de uma forma a construir pontes, ao invés de destruir,
né, a outra pessoa, ou ao invés de criar inimizades, ou ao invés de construir muros entre mim e os outros. Essa é a minha busca, o que eu desejo hoje. Então, essa palestra foi sensacional. E ela coloca uma suposição hipotética, fez isso, né, nessa palestra, diante de uma goteira. Uma goteira que pinga do telhado e começa a fazer aquela poça de água, aquela molhadeira em determinado ambiente. Aquelas pessoas que olham, que presenciam, que estão nesse ambiente com essa mesma goteira, ela classifica em 3 tipos. Os alienados. Aqueles que chegam, nem percebem goteira, não percebem poça, não percebem nada, simplesmente saem pisoteando, sujando e lameando todo o ambiente. Esse é o primeiro tipo de pessoas. O segundo tipo de pessoas diante dessa goteira seriam aqueles bem intencionados. São aquelas pessoas que vêm, percebem a goteira, percebem a sujeira e começam a pegar pano, pegar balde, pegar rodo, seca, limpa, né? Procura colocar uma placa lá para o pessoal desviar daquela situação, mas apenas isso. Eles resolvem o problema aparente, que é a poça, a sujeira. E nós temos um terceiro tipo de seres humanos, que são aqueles que, segundo a Luciana, eles já têm uma mentalidade mais filosófica, que são aquelas pessoas que olham para tudo isso, olham para os alienados que pisam, olham para os bem-intencionados que limpam, secam, mas que estão praticamente secando gelo, porque a goteira não para, e eles param para pensar, de onde será que vem essa água? Por que essa goteira está acontecendo nesse ambiente? Né? Olham para cima. Temos uma goteira. Vamos ao telhado, vamos arrumar as telhas, vamos procurar a origem desta goteira, dessa sujeira, do que está acontecendo aqui. Lógico, precisa ser limpo, mas principalmente precisa ser investigado o motivo, a causa, o porquê aquilo está acontecendo. E o que ela deseja com a palestra dela é que a gente tenha esse olhar investigativo, curioso, que é uma proposta filosófica de autoinvestigação, para que a gente olhe não para cima, mas sim para dentro de cada um de nós, investigando qual é o motivo da minha goteira emocional. E é aí que a porca torce o rabo, como diria, né, o velho ditado sábio, maravilhoso. Por quê? Onde será que eu estou respingando? Onde que eu estou transbordando? Onde que eu estou contaminando? Onde que eu estou sujando com o meu emocional desregulado? Então, ela sugere que a gente se perceba, que a gente possa nos observar e entender quais estão sendo os gatilhos. Por que toda vez que aquela pessoa me olha com aquele olhinho lá de ladinho, eu já me enfureço, né? Tentar entender por que aquilo me irrita tanto, por que aquilo me tira do sério, de onde vem isso? Fazer essa autoinvestigação para que a gente possa nos perceber, em primeiro lugar, mas principalmente mudar a nossa reação, né? E que assim possamos ser de fato livres nas nossas escolhas, que não seja uma coisa externa que determine as minhas reações, e sim que eu construa com consciência uma reação emocional ideal para aquele momento, para aquele relacionamento, para aquele contexto, e que eu pare assim de fazer sujeira na minha própria vida, porque eu não sei se você já passou por alguma situação que eu já passei. Hoje até que eu tenho melhorado, mas ainda passo, que é o fato de eu falar, a minha reação, ela fazer com que eu tenha que ficar limpando a caca que eu mesma criei por um bom tempo, e eu tô cansada de limpar minha própria caca, por isso que eu quero evoluir, crescer, amadurecer, ter liberdade de escolha, ter consciência a respeito das minhas respostas emocionais cada vez mais. E a Lucilena, ela traz por onde eu começo, o que eu faço para me autoaprimorar emocionalmente. Só que esse vídeo ele tá ficando já um pouco longo, então eu vou deixar agora, vou gravar uma segunda parte com as dicas, com o que a Lucilena trouxe. E, olha, vale a pena, espero que você goste, espero que faça sentido para você e que te ajude nesse processo de autorregulação emocional. Combinado? Obrigada, um beijo e até já com as dicas de Lucilena Galvão, a maravilhinda! Tchau!